Boa noite, galera. Dá pra me ouvir bem? Se alguém puder me dar um feedback. Aí sim. Aí sim, Ivan. Então tá bom. Troquei de fone pra ver se ficou bom. E aí, Narger, beleza? Aqui é eu mesmo que escrevo. Você tá falando aonde? Aqui nos comentários? Salve, Tim. Israel. Ô louco. É eu mesmo. É eu que respondo aqui. Já tem que disfarçar, né?
Tem nada, não tô nesse nível ainda não. O pastor Dar chegou aí, ó. E fala que é ele. Ai, Ixi, ficou ruim. tá Calma bravo. aí. Não dá pra entender. Putz, acho que agora melhorou. Tá bom. Já melhorou, pastor. Sei que o senhor tinha crescido. É a barriga só. Agora foi. Tudo bem, rapaz? E aí, pastor? Como o senhor Paz, tá? tudo bem? Paz, tudo bem, pastor? Glória a Deus, mano. Família tá bem? Esposa, filha? Tudo bem, Glória a Deus. graças a Deus. Aí, tem gente falando que o senhor é pastor. Tem gente falando mal de mim já? Narjori? Eu não lembro. É Marjorie. Narjori. Pois ela vai ficar brava, mas eu não lembro. Ela falou que eu tô enganando as pessoas, eu acho. É eu. O herético aqui, acho que é eu. Ah, então. Então ela tá certa, concordo com ela. Eu Já sei dá que eu não pra lembro. Às começar. vezes eu lembro sim, Narjori, mas eu aqui, pelo nome, né? A gente que tem nome É, diferente, você sabe como é que é. Meu nome é Darcy, né? Não é muito comum. agora melhorou. Bom, vamos lá, pastor, para não perdermos Você que tempo. manda. Boa noite a todos. Obrigado por todos que estão aqui nos acompanhando. Quero agradecer ao pastor Darson, né, que aceitou o convite de estar aqui falando um pouco sobre os batistas, né? Esse tema que está bem em voga, né? Principalmente no meu meio, assim. Então, sou muito grato ao pastor Darson. Conheço ele faz um tempinho. Eu acho que aqui em Marília, quando eu nem fazia seminário, a primeira pregação que eu ouvi reformada foi do senhor. Não sei se o senhor lembra lá na IPB. Foi a primeira Então, vez e única que eu preguei numa igreja presbiteriana. foi muito bom. Então, eu respeito muito o pastor Darcio, seu Obrigado. conhecimento, seu pastoreio, né? Não tenho nada a falar sobre ele. Então, estou muito feliz de estar aqui, que o senhor aceitou, né, esse convite. Eu resolvi fazer essa live para esclarecer algumas coisas ou até mostrar algumas coisas para as pessoas. Que há um rebuliço. Há muitas pessoas me perguntando, né? Quem me conhece sabia que eu era presbiteriano. Eu E lembro agora você. bem dedicado, estudei muito bem, afinco, né? Toda a história, a doutrina, enfim. E uns 6 meses para cá, falaram, louco, mas você virou batista? Como que funciona isso? Né? Porque as pessoas, principalmente aqui em Marília, têm um pensamento sobre batista diferente da história mesmo dos batistas. Sim. Mas aí, lá vai eu explicar,
apresentar alguns teólogos, apresentar um pouquinho da crença, as pessoas, agora entendi. Algumas até se interessam, estão se interessando pelo tema. É a mesma coisa que está acontecendo aqui, viu? Tá, tá, tá um, tá um rebuliço. E eu chamei o senhor porque a gente conversou bastante e, obviamente, o senhor é pastor de uma batista reformada e para a gente falar um pouco sobre isso, sobre verdadeiramente o que é ser um batista e agora essa nomenclatura, né, o que é ser um batista reformado. E depois, por fim, a gente falar um pouquinho do que difere, né? Porque vem muita pergunta para mim falando, mas o que difere, né, do que os presbiterianos creem, qual que difere da Confissão Batista de 1689, da Confissão de Fé de Westminster, né? Então há muitas perguntas, até quando eu comecei a estudar, eu comecei a compará-las, né? Eu falei, e você vai descobrindo alguns teólogos aí brilhantes, batistas, né, que eu também não conhecia, e deve ter muita gente que não sabe diferenciar. Né? Então, boa noite, pastor. Fica à vontade para o senhor se apresentar. E de início que o senhor pudesse falar um pouco para nós o que é ser o batista, né? O que são os batistas. Ok. Boa noite. Como você falou, meu nome é Darcio, pastorei uma igreja batista reformada. Vamos fazer 3 anos aqui em Mauá, que a gente está plantando essa igreja. E vim de um movimento, quando criança, um batista da Convenção Brasileira, né? E a igreja ali no ano 2000 se tornou uma igreja em célula, que foi lá no neopentecostalismo, no qual fiz parte, tudo. E depois deixei e me tornei, voltei algumas coisas da origem batista, mas principalmente a questão reformada, que eu desconhecia. Quando eu era garoto batista, a igreja que eu fazia parte era uma igreja tradicional da Convenção Batista Brasileira. Então vamos lá. O que seria ser um batista? É bom começar falando de onde os batistas surgiram, né? Aquele livro eu não sei falar o segundo nome dele, que chama Michael, mas ele deixa claro que nós batistas nascemos do movimento puritano. É um movimento puritano, ali, começo do século XVII, a Igreja Batista, ela aparece. Alguns tinham algumas maneiras de pensar diferente do movimento reformado, principalmente na questão do batismo e de como devia ser a eclesiologia da igreja. Que a igreja deveria votar e poder participar das decisões da igreja. Né? E ali foi ali que nasceu. Então, em 1612, a primeira igreja batista. Então, nasceram 2 movimentos. O movimento Batistas Gerais, que nasceu na Holanda, era o movimento dos batistas mais arminianos, e os batistas particulares, que nasceram na Inglaterra e migraram muito para os Estados Unidos. Tanto que você olha para os Estados Unidos hoje, você vê que a igreja mais forte dos Estados Unidos é a Igreja Batista. Diferente aqui no Brasil, é a Igreja Presbiteriana que manteve a fé reformada, segurou o estandarte. Lá nos Estados Unidos você vê bastante as igrejas batistas fazendo isso. Então, essa questão dos batistas particulares serem maiores nos Estados Unidos fez muita diferença. Os batistas gerais na Europa se perderam bastante, se tornaram muito, foram por liberalismo, e esse movimento quase que acabou. Se manteve mais aqui no Brasil o Batistas Gerais, o nome é Batistas Gerais, que crê na expiação ilimitada. E batistas particulares, que crê na expiação limitada, o nome vem daí, e é isso. Então, vamos resumir assim, rapidamente, eu coloquei aqui uns 8, 7 pontos, que define ser um batista. Primeiro, a adoção da Bíblia como única regra de fé e prática. Escolher a Bíblia como única regra de fé e prática, até estando acima das confissões, já dá uma diferenciada um pouco. Eu sei que alguns presbiterianos vão ficar chateados, mas às vezes a confissão fica muito em vista na igreja presbiteriana. E o batista tem dificuldade, até comete um erro às vezes, deixando a confissão de lado por causa do exagero de alguns. Não devemos fazer, acho que, nenhuma coisa e nem outra. Uma ênfase muito grande que os batistas têm na doutrina da salvação pela fé. Então, se você olhar as igrejas batistas, mesmo a igreja batista geral que eu era,
elas enfatizavam muito a questão de somente pela fé. Né? Uma outra doutrina muito basilar para os batistas é o sacerdócio universal dos crentes. Se você pegasse a Igreja Batista há 30 anos atrás, era a igreja onde talvez os pastores eram mais próximos do... Isso se perdeu, infelizmente, tá? Mas eles eram mais próximos do povo. Porque eles entendiam que todo mundo era igual, era conservo. Então os pastores... Eu lembro que nós fazíamos parte de uma igreja... Eu lembro muito pouco, tá? Eu tinha uns 7, 8 anos de uma igreja pentecostal. E os pastores eram tratados como algo muito grande e tal. E ali com 7 anos a gente foi para a igreja batista. E os pastores sentavam no meio do povo, conversavam com a gente no final. Era uma coisa... Então essa questão do sacerdócio universal dos crentes ser muito em vista fazia esse povo ser mais humano, mais próximo. E aí eu não estou nem comparando com uma igreja presbiteriana, porque eu nunca nem frequentei e não posso dizer. Estou dizendo do que os batistas hoje se tornaram, que muitos dos expoentes batistas, que deixaram de ser batistas, se tornaram pastores de mega igreja, distante e tudo mais. Uma ênfase muito grande está nos batistas a questão da igreja participar das decisões dele. Então vamos pensar, uma igreja presbiteriana, vou citar a presbiteriana porque ela é uma igreja boa, tem uma boa liderança. Então a igreja presbiteriana, ela vota os seus presbíteros, ela elege os seus presbíteros, e eles têm mandato de 2, acho que de 4 anos, né? Eu posso estar equivocado. De 4 anos, e eles decidem as coisas essenciais. A igreja batista, quando ela age corretamente, ela age diferente. Ela elege os seus presbíteros, eles resolvem muita coisa, mas na hora de decidir, eles têm que trazer ele de volta para a igreja. Para a igreja votar se concorda com aquilo. Isso é uma doutrina essencial que eu sei. Pastor, mas a igreja batista que eu conheço não faz isso. É porque deixou de ser batista. Ser congregacional na sua liderança é ser batista. Então, uma igreja que se declara batista, que não tem um modelo de liderança congregacional, ela não é batista. E aí eu falo isso porque assim, eu acho sadia a maneira presbiteriana. Acho mais bíblica o modo batista. Mas o que as igrejas batistas mesmo se tornaram hoje, não. O pastor, alguém decide, e eles foram para uma prática muitas delas, não todas, né? Muito neopentecostal. Né? Abandonaram os pilares dos batistas. É mais episcopal, né, pastor? Se tornou episcopal, mas na realidade, assim, as igrejas batistas que foram, vou falar de mim, que foram pela linha das igrejas em células, elas se tornaram uma liderança papal, de igreja católica. Entendi. Elas têm mini papas e o que eles dizem é regra. Então, se você for ver, os desvios vêm daí. Né? Perderam a essência da igreja batista se perdeu. Né? Você pega aí Marília mesmo, igreja centenária como a PIB, ela não tem um modelo congregacional. Não passa nem perto disso. As igrejas... Você vê, aqui em Mauá, eu fiz um trabalho sobre isso, eu entrevistei alguns pastores, eu cheguei a entrevistar pastor de igreja batista, que quando eu falei o modelo congregacional, ele falou que nunca ouviu nem falar. Mas ele é pastor de uma igreja batista. Ele falou que nunca tinha ouvido nem falar sobre isso. Porque ele já deve ser... Ele não conheço. É gente boa. Ele já é o segundo ou a terceira geração de pastor dessa igreja. Então já se perdeu. Ninguém nem sabe mais o que é isso. Caraca. Eu vejo que o e aí, um problema aconteceu... pode falar, desculpa. O diretor da Pronobis fala muito sobre o Judis Clay, né? Que ele é pastor no Rio de Janeiro, no Batista Jardim Botânico. Acompanho bastante. Ele fala muito que o erro, principalmente brasileiro, é de não olhar para a história. Né? Não olha para trás, não quer saber da história, não quer saber da herança. Ele fala não só batista, né? Mas de todas as denominações, eles não olham a sua herança e acabam se perdendo. Eu acho que, pelo que o senhor descreveu, é não olhar, né? Então, vai uma geração fala que é daquele jeito, vai outra. Quem manteve a fé muito firme aqui no Brasil, com todas as dificuldades que ninguém passa, foram os presbiterianos, porque ainda olham ensinam sobre sua história. Os batistas, não todos, mas no geral foi se perdendo absurdamente e se transformou numa outra denominação. Muitas igrejas batistas, elas se tornaram batistas só por ter.
se elas fossem ser justas, elas retirariam o nome Batista do nome delas. Elas fazem como que eu posso dizer, um desserviço ao movimento batista. Porque ela diz que é uma coisa que ela não é. É mais ou menos assim. É uma torcida do Corinthians que você entra, mas no final ela é palmeirense, todo mundo. Então as igrejas batistas não são assim. Ela tem o nome Batista, você entra, elas são qualquer coisa menos batista. Hoje, às vezes me perguntam, né, qual igreja você está indo? E às vezes a gente tem que falar, tipo, morada, né? Porque às vezes quando você fala batista, né, principalmente aqui em Marília, ele já tem uma referência. Né? Você fala, então é igual tal, é igual ciclano. Fala, Então, não, calma aí. se eu não estou enganado, o problema de Marília é o mesmo daqui. Aqui em Mauá teve uma igreja que se tornou muito grande, foi para o neopentecostalismo, porque eu fiz parte. Então, quando você fala Batista em Mauá, vem ela na mente. Deve ser mais ou menos o programa Marília, a PIB. Né? Você falou, as pessoas pensam nela automaticamente. Aí você tem que ficar explicando que não é daquela forma. Como deve acontecer, por exemplo, eu não sei, tá? Mas em BH, com a Lagoinha, por exemplo. Deve acontecer a mesma coisa. Verdade. Deve acontecer a mesma coisa. Então, por que nós aderimos o nome Batista Reformada? Para as pessoas perguntarem, nós podemos dizer o que nós somos. Entendi. Porque nós tínhamos o nome aqui, Igreja Batista Morada. Ninguém achava nada da gente. Aí nós colocamos, porque assim, pessoas não quiseram nos conhecer já por causa disso, ok? Mas pessoas vieram nos conhecer por causa disso. Então existe alguém com outro tipo de pensamento aqui no meio, entendeu? Uma outra questão, ainda falando um pouco aí do governo congregacional, essa autonomia da igreja local de tomar decisões, de não ter uma igreja superior a ela, deu para entender? Não ter nenhuma igreja superior a ela, é um princípio batista, de autonomia e independência de cada igreja. Por exemplo, a gente está começando, pela graça de Deus, um trabalho numa outra cidade aqui. Lá será uma outra igreja. E não uma filial, ou sei lá, uma que se dê, um novo ministério que quer tudo uma igreja só. Não é. Esse é o princípio batista, entendeu? De autonomia de cada igreja local. Autonomia de decisões, autonomia de toda a questão. Uma questão muito importante que os batistas aqui no Brasil e fora foram muito importantes é a separação entre igreja e Estado. Mas de vez o foco que se dá muito hoje de separar a igreja e Estado é para a igreja não se meter no Estado, os batistas sempre tiveram a bandeira do seguinte, é para o Estado não se meter com a gente. Então os batistas, eles sempre pensaram o seguinte, a igreja ela está numa outra esfera, ela respeita o Estado tem a função dela, mas ela está numa outra esfera que o Estado não deve se meter nas decisões dela. Entende? Então esse sempre foi um marco da Igreja Batista. Até essa cooptação do governo atual dos pastores e essa coisa absurda assim que a gente vê, e não é de agora, tá? Aqui no ABC, quando o Lula era presidente, aqui no ABC, onde eu fui criado, havia um petismo absurdo nas igrejas batistas em 2013. Hoje dizem que não. Só acontece agora. Mas aqui eu podia citar um nome assim de pastor batista da pau, que era petista de levar os caras no púlpito. Caraca. Mas aqui era feio. O Celso Daniel, essa galera vivia nas igrejas evangélicas batistas aqui no ABC. Mas infelizmente, hoje está acontecendo o inverso também, uma outra ala de igrejas batistas, que muitas delas não são mais, sendo cooptada pelo governo e abraçando uma agenda que não é nossa, né? Então é uma coisa que eu fico preocupado. A Igreja Batista, todo cristão deve votar, deve fazer, mas ela não adere ao pensamento, ela não leva seus membros a votarem, a defender. Eu fui criado em Igreja Batista, assim, do pastor falar, olha, aqui, daquela porta da parede, não quero nem esse assunto. Aqui é o evangelho, pronto, acabou. Entende? Então, hoje em dia, ver o que muitos batistas estão fazendo é até assustador. Muitas coisas que o senhor descreveu, até pessoas que 30 anos batista,
Nem deve saber que é uma característica batista. Até essa questão de igreja-estado muito interessante, de eles se É, posicionarem, trabalharem. ó, você vê, eu cheguei na igreja em 90, em janeiro de 91, até 2005, quando ela se tornou inicial, eu nunca tinha visto um político na igreja. Caraca, Não adiantava ir. O pastor ia pregar como se ele não estivesse lá. Pode ter ido, mas o pastor não ia nem aceitar que ele foi lá. O culto era pro Senhor, então ninguém ia nem sim, tocar. Não interessa se ele era membro da igreja ou não, que estivesse competindo alguma coisa. Nada. Nada era dito no culto. Entende? E aí, lógico que eu não estou falando que o cristão deve pensar, deve votar, deve fazer tudo isso. Mas que o culto não é o lugar dessa bagunça que a gente se tornou. Mas eu repito, do jeito que está acontecendo agora nesse governo, aconteceu anos atrás e é preocupante. Quem me conhece sabe que eu passo anos-luz de ser petista. Né? Né? Alguém vai dizer, o Darcy é petista. Graças a Deus, nunca. Nem passei perto desse povo. Mas é preocupante, porque a igreja brasileira está indo para um caminho meio complicado. Uma outra coisa que é uma marca dos batistas, não tem como negar, que aí entra até na diferença dos presbiterianos que a gente vai falar no final, é o batismo por imersão. Né? A gente entende o batismo por imersão, baseado principalmente em Atos 8, 36 a 39, que o batismo é por imersão, e que nós rejeitamos completamente o batismo infantil. Nós somos credo batista. Alguém vai dizer, os pais apostólicos eram Pedro Batista. É uma pena, né? Mas eu creio que os apóstolos eram Pedro Batista. Então, eu não fico com os pais apostólicos. Não consigo olhar no Novo Testamento e ver essa questão. Apesar de não ser uma questão que diminui a igreja presbiteriana, não acho sim. ela herege por causa disso, nem nada disso. Eu maior respeito, maior carinho, mas acho uma questão bem complicada. E nós não consideramos. Acho que é isso. No geral, acho que esses são algumas marcas do que é ser batista. Uma coisa bem importante, que eu já esqueci de falar, é que o batista ele entende que a confissão de fé ela não pode estar acima da consciência da pessoa. Então a gente não obriga a pessoa a assinar uma confissão de fé, porque ela não pode. A Bíblia está acima de tudo, mas a consciência dela está acima da questão de ela assinar algo que talvez ela não creia ou nem compreenda completamente aquilo. Entendeu? Ah, entendi, pastor. Os batistas, tipo assim, a gente até pode apresentar, né, a confissão, explicar, mas às vezes a pessoa não entendeu. Pô, E, e no caso, tem e no igreja batista caso quando a pessoa reformada. não aceita, pastor? No caso assim, como a gente lidar? Que aí, às vezes a gente apresenta a confissão e tal, a pessoa fala, não Não concordo. creio. Por exemplo, há uma galera um pouco mais radical, eu sou menos, bem menos, que acha que então que não deve nem ser membro da igreja. É, já ouvi falar. Então, não, eu tive com dois pastores muito gente boa, a gente pode conversar disso abertamente, e eles não aceitam, pronto, acabou. Mas eu não concordo. Acho que o princípio Uhum, batista não é esse. O princípio batista é de, desde que o irmão respeite, lógico que ele não vai se tornar o líder, não vai ensinar na igreja, desde que o irmão sim. respeite, e até com paciência, que a gente vive um momento delicado, onde os crentes nem entendem nada de doutrina. Você acha que você acha que o cara vai entrar entendendo a teologia do Papa? Ah, Isso aí é só entre os presbiterianos, filho. Aqui, todo mundo acha que o arrebatamento vai ser que nem os deixados para trás. Né? tem, Então, eu tem acho que todo. tem uma questão de ter paciência, de ter uma boa escola de novos membros, mas mesmo assim com muita paciência, porque em 12, 15 ou 30 aulas você não vai resolver tudo isso. Ah, não. O pastor diria que é uma característica do batista ter uma escola bíblica? É uma característica batista de ter escola bíblica dominical e ela precisa ser restaurada. Eu não consegui isso completamente. Não, completamente não consegui aqui, até por causa da pandemia nos atrapalhou, precisamos retomar isso, temos vários projetos, mas é uma característica de igreja batista ter escola bíblica dominical. Legal, pastor. É, Pas- aqui
aqui em Santo André, o cidade do lado, tem uma igreja chamada Batista Bíblica, que se tornou reformada, não mudou o nome, mas é uma igreja Batista reformada. Pastor Paulo Guedes, não é o ministro do Bolsonaro, não. Pastor Paulo Guedes, e eles têm uma boa escola bíblica, eles têm uma igreja de 60 anos, mas fazem 15 anos que eles são reformados, então eles têm uma boa estrutura, é uma igreja que é um exemplo aqui pra gente. Pastor, e agora, é que parece que algumas definições que o senhor nos deu, né, sobre Batista, parece que já responde um pouco a próxima pergunta, que é o que é então ser um Batista reformado? Tá, Porque há uma necessidade de pôr, parece que hoje há essa necessidade de pôr reformado na frente. Eu sei que tem, eu não sei se o senhor, não sei se tem essa diferença, né, dos batistas gerais, mas os reformados são os particulares. Eu não sei se isso. o senhor vai explicar isso pra gente. Mas o que difere, tipo assim, quando o Evandro fala para alguém, eu sou um batista reformado, o que isso quer dizer, pastor? Ótimo. Então aqui eu expliquei o que é ser batista. O que eu falei antes serve para o geral e para o particular. E Sim, para o batista calvinista dispensacionalista, por exemplo, que nem o Granconato. sim. Ele não é reformado, é um homem de Deus, nos abençoa muito, ele é dispensacionalista. E esses princípios que eu falei servem para uma igreja como a dele, por exemplo. Agora, os princípios de um batista reformado, o primeiro serve para eles, tá? Bem, tá? Mas eu vou pontuar aqui que os reformados têm sido, tirando o Granconato, um aqui ou ali, os reformados que têm pegado mais isso. Um princípio regulador melhor do culto. Entendeu? O culto ser oração, leitura da palavra, adoração ao Senhor e palavra. Retornando a um culto simples, como era antigamente os batistas. Essa é uma marca de um batista reformado, mas devia ser de outro. Agora, principalmente, o batista reformado ele crê na teologia do pacto. Ele não é dispensacionalista. Entendeu? Ele crê que Adão, Deus tinha feito um pacto de obras com Adão, Adão quebrou Caíno, né? E Deus fez agora, de maneira misericordiosa, um pacto de graça com o seu povo, baseado ali em Romanos 5, e que progressivamente esse pacto da graça foi sendo revelado por todo o Antigo Testamento. E a única maneira de alguém ser salvo na antiga aliança não era pela lei, obviamente, era pelo pacto da graça já em Cristo Jesus. Por essa promessa salvífica. Uma coisa que podia ficar para depois, mas eu já vou lembrando aqui, essa é uma coisa que nos difere um pouco do presbiteriano, porque eles entendem o pacto, por isso o batismo infantil, né? Mas nós, batistas, entendemos que essa questão da linhagem não precisa mais, porque em Cristo foi feito perfeitamente a descendência de Israel. E agora o novo Israel, ele é pela fé. Estou explicando de maneira simples, tá? Uhum. Mas não é mais para uma linhagem física, uma linhagem humana. São os da fé. É isso que nos difere dos presbiterianos. Os descendentes físicos era uma questão da antiga aliança. Né? Na nova aliança é uma questão de filhos da promessa, filhos da fé. Agora que Cristo veio, nem há mais razão para preservar uma linhagem física de uma nação ou algo assim. Entendeu? Eu sei que existem batistas dispensacionalistas, talvez a maior parte do Brasil seja, mas se nós formos ser fiéis, tudo bem que o dispensacionalismo, o Greco-Nato ensina que já existia lá no ano 200, de uma maneira, não vou nem discutir isso, mas no meio batista, ele apareceu aos 150 anos. Então, se você for os batistas, ele pode olhar suas raízes históricas em Benjamin Kitt, em Gill, e vamos pensar em Bunyan, Spurgeon. Você não vai ver nada de dispensacionalismo nenhum desses, nada. Nem uma gota. Eles nem. A teologia do pacto era o evangelho para eles. Esse cara aqui, né, pastor? O Boyce. Ah, James Boyce
Você sabe disso. Dispensacionalismo para ele é uma coisa Nossa. que não leva nem a sério, né? Não, não. Então, eu não tô aqui para fazer isso, eu nem milito contra o dispensacionalismo e tal, Sim, mas o Batista reformado, porque esse dia eu encontrei alguém que se diz Batista reformado, mas ele é dispensacionalista. Falei, irmão, tá precisando dar uma reformulada na teologia, que está misturando todas as coisas aí, né? Então, a teologia do pacto é essencial para o Batista reformado. A terceira é que o Batista reformado, ele é calvinista. Por isso que os batistas particulares, até um dos líderes do movimento no Brasil, dos batistas reformados, ele queria que o nome fosse o Walter Regiane, pastor aqui da igreja de São Paulo, tem feito um ótimo trabalho, não sei se você acompanha ele, acho que seria legal acompanhar. Ele deu o nome no começo, se não me engano, mas ele tem um grupo, eu faço parte, de batistas particulares, que é o nome histórico nosso mesmo, era batista sim. particular. E ele está certo, porque os batistas particulares eram calvinistas. Até não tem nem como desvencilhar. Às vezes alguém me disse, não, batista reformado não quer dizer calvinista. Eu falei, mas não tem nem como. O batista particular já era óbvio que ele era calvinista, porque a eleição era particular. Já está óbvio, nítido aí. Né? E o Eu geral vi, era arminiano. Isso é uma coisa óbvia. eu vi o Marcos Paixão até falando não só de batistas ser reformados, né, serem a sua soteriologia mais, né, a doutrina da salvação, que Deus ele escolhe, né, e salva de forma, Sim, não todos, né, mas ele fala até de, quando se fala reformado, não tem como, tipo, ter um arminiano reformado, não né, tem. propriamente ele já crê, a soteriologia dele é bem é, baseado em Calvino, né, enfim, Não, você ter um batista reformado arminiano é o cara negar o que ele está propriamente dizendo, entendeu? outra coisa que o senhor até já respondeu, que as pessoas perguntam muito, até para os pastores das batistas reformados, se o Gran Conato é um batista reformado, né? Eu já ouvi Não, alguns não é. responderem que não, Não, tipo, ele é um e ele batista, mesmo disse. Se você falar que ele é é, reformado, vai ficar bravo. ele é um batista calvinista, né? Não sei como que ele, Não, mas não ele é, explica bem. Eu acho que ele faz bem porque ele é honesto quando ele vai explicar. Ele falou o sim, seguinte: eu sou calvinista na soteriologia, não na cosmovisão. Eu sim. admiro os puritanos, mas eles estavam errados na questão do pacto. É isso que ele vai dizer. Entende? Então ele não é reformado, obviamente. Tá bom? Quarto, eu fiz aqui uma listinha, senão eu esqueço, tá bom? Como lidar com a lei, né? Então vamos pensar. Por causa do mal dispensacionalismo, aqui eu não estou falando de gente que nem o Creconato, eu podia citar mais alguns que me fugiu da mente aqui, bons. Sabe que tem um dispensacionalismo O MacArthur, né? Dispensacionalista. Lawson, MacArthur. ótimos teólogos, e tem o dispensacionalismo brasileiro, que é essa loucura. É, verdade. Então, eu não estou falando do MacArthur, do Lawson, do Creconato, eles são bons, devem ser lidos, estudados. Eu estou falando da loucura dispensacionalista, que eles mesmos acham um absurdo. Muitos dispensacionalistas, pode ver que muitas dessas igrejas batistas que perderam sua identidade abraçaram muito fácil a hipergraça. Tipo, Kivites, e não vou nem citar nome, a galerinha maluca que vem depois do Kivites, porque eles têm uma visão errada da lei de Deus, então que a lei passou, se tornaram abraçaram o antinomismo, né? Eles. Então a lei não tem função nenhuma para nós. E aonde a lei de Deus para o batista reformado, ela foi cumprida completamente em Jesus Cristo, obviamente. Nós não somos justificados pela lei, mas em Cristo Jesus. Estamos livres da lei no sentido de que, como pacto de obra para ser salvos, nós não dependemos da lei para isso. Mas Deus nos deu a lei, um resumo, né, nos 10 mandamentos, como padrão de conduta e de vida santificada.
né? Então, a lei moral de Deus, resumida no Antigo Testamento, nós podemos ver em Romanos, em Tiago, indo até o domingo sendo o dia do Senhor, que é uma coisa que se perdeu completamente. E eu concordo com o Pedro Duce, que toda heresia tem começado, no Brasil pelo menos, por tirar o culto e diminuir o domingo. Toda heresia, ela vem para diminuir o culto e transformar o domingo num dia seu de comer pizza e passear. Vai No pro final, culto sobrar um tempo, né? se der, se você não tiver nada para fazer, Não vai só no ir no culto. culto, não só ir no culto, né, pastor? Todo esse dia, né? Um O dia dia, é não pro que a gente, Senhor. não que a É o gente dia não seguinte. dedique os outros dias, mas o dia, um dia mais É, dedicado ao Senhor. eu tenho um amigo que fala, não, eu dedico todos os dias ao Senhor. Eu falei, mentira. É, o camarada passa 5 dias, 6 dias cuidando e tem que fazer, né, trabalhando, estudando, tá. Faz seu devocional. Mas o sétimo, que é do Senhor, ele quer tirar para ele, pro descanso dele, para a Netflix dele. Então, uma coisa, que aí eu falo de mim, tá? Eu tenho retomado isso nos últimos 4 anos. Minha esposa foi alguém muito importante para a gente recobrar o domingo como dia do Senhor. E é uma dificuldade que eu ainda tenho aqui na igreja de Mauá. Ainda não consegui dar uma reciclada na visão dos irmãos. Alguns têm visto isso pouco, mas poucos. Entrou tão fundo essa questão do domingo ser um dia que restaurar isso tem sido um caminho muito, muito difícil, para usar uma palavra melhor. Acho que resulta até no o quanto a uma povo falta, né, pastor, muito no culto, tipo assim, Não, é não absurdo. tem Cara, teve problema, jogo não do tem problema. Corinthians, eu não vou no culto. Meu, você não vai no culto por causa do jogo do Corinthians. Você imagina se tivesse uma guerra, então. Meu Deus do céu. Chegou parente em casa, acabou. Até um me perguntou aqui lá. Mas quando chega parente em casa, o senhor fazia o que antigamente? Eu falei, pergunta para os parentes. Ou vai no culto comigo, ou tá aí a chave de casa, fica à vontade. Tem comida na geladeira, Deus abençoe. Meus parentes, às vezes, e são tudo gente boa. Seus filhos não podem passear com a gente no domingo, não. Pode no sábado, no domingo não. Se Meus perdeu, filhos né, sabem, pastor? eles nem ficam pedindo para meus filhos no domingo. No sábado, não, vai lá, passeia, tal. Mas o domingo não. Domingo não. É o domingo de ficar em família e de buscar o Senhor. Então nós conversamos na mesa sobre as coisas do Senhor. Normalmente eu prego de domingo, então eu já falo para eles mais ou menos como pregar. Eles dão as perspectivas deles, almoçam junto na mesa e tudo mais. E isso precisa ser resgatado na igreja brasileira. O Dia do Senhor é algo que eu li um livro, se o nome do autor, que ele fala sobre Ele é culto no Angeli. lar. Não, mas eu li com a Angeli também, mas eu li um livro específico sobre culto no lar, esqueci o nome do autor. E, tipo assim, eu li de forma despretensiosa. E o cara lá ele faz um trabalho histórico, né, sobre o culto no lar, fala do Richard Baxter, fala da importância. Eu falei, caraca, Sim. é algo hoje que você falar para as pessoas, você faz culto no lar, vai achar que é célula. Mas não, é o culto domiciliar, culto em família, É. né? Não, eu faço em casa, de domingo a gente faz sempre. A gente faz pedido de oração na mesa, ora, canta a canção. A gente tem feito de um tempo para cá. Minha mulher foi alguém que foi muito importante. O pastor, acho que teve uma pergunta. Eu nem vi, mano. Quais são os Acho que eu vi. principais diferentes batistas, adventistas e presbiterianos? Isso. Adventista é fácil, eles são uma seita, então não tem nada a ver com a gente. Os adventistas. Não, os adventistas, eles não criam antigamente na Trindade, os pais adventistas, não é verdade? Vários deles identificaram com a Trindade até hoje. Eles acreditam que o sábado salva. Tem mais coisa. Isso. O sábado é soteriológico, você comer carne de A Ellen porco é White é igual a pecaminoso. Bíblia, né? As palavras de Ellen White é como a Bíblia. Então os É, adventistas.
São uma seita. Agora, dos batistas presbiterianos, eu posso falar aqui, os batistas reformados e os presbiterianos, é a maneira de liderar a igreja de forma congregacional, e os presbiterianos fazem de forma, elegem os seus presbíteros, e os seus presbíteros cuidam das coisas. Você vê, você pega o parlamento da Escócia, ele é formado daquele jeito por causa da igreja presbiteriana. E eu ia tão bem na igreja presbiteriana, o parlamento aderiu o modelo presbiteriano de fazer. Eu acho bem interessante o modelo, mas acho mais bíblico o modelo batista, que dá até mais trabalho. Você tem que devolver para a igreja e ela voltar, se aceita. Mas eu acho que é o modelo bíblico. Quando eu vejo ali os discípulos, os apóstolos falando, ó, vem com os irmãos, escolha entre vocês, é sempre envolvendo a igreja nas decisões. O pastor, O os Fernando fez uma batistas pergunta, eu acho que. fez? Ixi, 2 vezes eu tentei descer aqui, deu ruim. Deixa eu ver aqui se eu vi que ele fez uma afirmação. Não, o Fernando falou que deve haver membros, todos subscrevam a confissão de fé. Eu respeito. Ele, se eu não me Sim, engano, ele é presbiteriano. E é, está sendo fiel ao modelo presbiteriano, ele está certo. O camarada que é presbiteriano e não adere a isso, não devia ser presbiteriano. Está sendo. sim. Está atrapalhando. Minha esposa disse: o culto se tornou mais um programa. O dia do Senhor não existe mais para o meio das famílias. Sim, se tornou um programa. Hoje, Sim. sábado, domingo à tarde. E aí hoje? Vamos no culto, mulher? Né? E aí, Misael, um salve para Marília. Tentei fazer culto por uns 20 dias. Não consegui. Tenta por 2 anos que uma hora encaixa. Não para. Não para. É isso. Não, tem alguns livros sobre culto domiciliar que ele dá umas dicas para começar com menos tempo, acho que é 5 minutos, 10 minutos, até você ir. Porque às vezes o cara também quer fazer um culto domiciliar, quer fazer uma hora de culto. Aí eu acho que não E é muitos tão um pouco transformam numa pegado. célula, né? Sim, Aqui em casa a gente canta um louvor, eu leio um texto, a gente conversa sobre o texto, depois a gente ora um pelo outro, aos 20 minutos. boa. As pequenas pedem oração também, as gêmeas. Aí sim. O pastor, acho que o senhor já falou bastante, mas eu acho que o senhor deve ter mais algumas coisas a acrescentar. Essa diferença, porque a gente trabalhou bastante, né? Essa diferença dos batistas com os presbiterianos, que eu acho que o senhor já vai falar um pouco aí, ó. Os presbiterianos Essa. batizam criança, lembrando que Jesus foi circuncidado no 8º dia. Jesus deve ter sido circuncidado, ele é judeu. Mas o que tem a ver com batizar criança? Nada. Né? Nenhum. Nada. O batismo é para aquele que crê. Certo? Ó, vamos pensar o seguinte, ó. Eu gosto muito da definição do Lloyd Jones. Gosto muito da definição. Sabe que eu sou lloydiano, né? Então, o Lloyd Uhum. Jones define o seguinte: o batismo, o batismo ele é só um exemplo, só uma questão de um exemplo que você tem que fazer, ou o batismo é um símbolo que você aderiu à fé. Se ele é, como a gente crê, um símbolo que você aderiu à fé, não tem como ser para criança. Não faz sentido nenhum a criança ser batizada. Porque a salvação se torna para aquele que crê. E é assim que nós entendemos. Que o batismo no Novo Testamento é para aqueles que criam. Eu tenho uma dificuldade, porque assim, respeitando muito os presbiterianos, eles são os que mais pegam no pé corretamente. Só deve fazer aquilo que está explicitamente escrito na Bíblia que se deve fazer. E não está lá no Novo Testamento que se deve fazer. É, Né? esse era, enquanto eu estava lá, que era o maior. Eu estudei, entendi, porque se batizava, né? Existia o pé do batismo. Mas Não, era uma das minhas maiores dificuldades. É aqui que eu pensava, que todo aliancista tem que ser pé do batista. Eu falei, caraca, né? E fiquei nisso. Só que aí eu descobri o Spurgeon, né? Descobri John Gill, descobri Benjamin Kitt, né?
até a forma do pacto, né, que eles desenvolveram, né, o pacto da redenção, o pacto de obras e o pacto da graça, Sim. fantástico. Eu falei, caraca, porque eu ficava naquela pressão, caraca, eu sou aliancista, eu não consigo ser dispensacionalista, mas aí eu tenho que ser pedobatista. Eu falei, não, mas na minha cara, assim, os caras não são. Eu falei, nossa, né, eu já encontrei pessoas assim que tá com essa dificuldade, né, não que é um problema, mas tá com essa dificuldade com seus filhos, eles não querem. E na IPB você tem que Doutrina. batizar, né? Você tem que Assim, batizar. ó, eu acho que a IPB tá certo. Como que você Sim, vai lá, assina a confissão de fé deles, e depois fala que não quer batizar seus filhos? tá certo. Quem tá falando com a palavra é você. Se você tá lá, assinou a confissão de fé, filhão, não fica atrapalhando eles o trabalho deles. É que, pastor, não, por ter participado, muitos presbiterianos que estão na igreja não conhecem a confissão de fé, né? E alguns malemar conhecem a constituição da igreja. Então, eu Ah, não sei é? se é, eu não sei, conheço Eu alguns retiro tudo que eu até, disse. não, até, não sei, né? Até acho que viram membro e não conhece a confissão, né? Não conhece os catecismos, né? É que eu fui curioso, né? Muito atrás e comprei para estudar para me entender. Mas muitos não conhecem, velho. E eles falam, ó, você tem que fazer, tá aqui. Aí às vezes o cara vai conhecer, você mostra, fala, agora que eu sei. Aí eu Entendi. não sei Eu onde. achei que não estava assim. Então é mais sério do que eu penso. Aí se torna um problema. Eu não sei Isso aí como é uma tá hoje, doutrina. entendeu? Outra afirmação feita pelos presbiterianos é sobre o Sermão do Monte, dizendo que já tem o reino e depois faz uma confissão de fé pública. Então, mas uma criança não tem o reino. Não tem, não creu. Não tem, não tem jeito. Agora, assim, eu não conheço a IPB, e, na realidade, assim, eu estudo numa faculdade presbiteriana, sou muito bem tratado, de maneira muito piedosa pelos pastores lá, amo demais o povo, então eu achei que o povo conhecia mais. Eu tenho bastante dificuldade com a questão Pedro Batista, não creio, mas entendo assim, né? Aqueles que entendem e assinam a confissão de fé de Sim. Westminster e se declaram presbiterianos, cara, não faz sentido você ficar lá criando problema, né? Você precisa resolver sua vida. Mas eu entendo que para alguns desses irmãos é complicado. Por exemplo, você não vai estar na igreja presbiteriana, que é uma igreja boa, histórica, reformada, e você vai procurar o quê fora disso? Então, acredito eu, com muita humildade, que o movimento Batista Reformado está ganhando força para suprir essa lacuna. No Nordeste, por exemplo, é muito mais forte lá o movimento Batista Reformado do que aqui. Né? O Sim. paulista que é arrogante, que acha que está sempre na frente de tudo, nós estamos 10 anos atrasados no mínimo. Né? Aqui ainda, tipo assim, se eu não. Pode ser que eu esteja errado, mas me fala que talvez tenha aqui no bairro do lado, mas provavelmente, ou só mais essa, nós somos a única igreja batista reformada da cidade. Caraca. E não é só isso, né? Nunca nem ouvi falar que existia batismo reformada. Entende? Então aqui nós temos que ficar toda hora explicando o que nós somos, a todo momento. Entende? As É que igrejas assim, batistas aqui, elas são, boa parte já não fazem nem parte de convenção, se tornaram muito parecido com a igreja neopentecostal. é que para mim perguntam porque pelo fato de algumas pessoas que já me conhecem próximos, né? Até pela teologia que eu Sim, sim. E estudo, você é que eu presbiteriano. falo, e falo, mas ou você mudou d'água pro vinho, ou o que tem diferente? É quando você fala, não, é uma batista mais reformada. A pessoa, vixe, mas o que é isso? Aí Existe? você vai, fala, como que funciona? Né? Aí você vai explicar, às vezes eu dou uma referência. É que os outros teólogos as pessoas não conhecem, né? Agora vai falar do James Boyce, vai falar do Não, John esquece. Gill, piorou, né? O Benjamin Kitt, mas tipo assim, o Bunyan, né? O Spurgeon, mas as pessoas às vezes não. Tipo, o que a pessoa conhece do John Bunyan é o Peregrino, às vezes, né? Às vezes nem lê o livro Sim. dele sobre graça abundante, enfim.
E do Spurgeon que as pessoas leem mais é sermão, né? Não, não tem um livro, Quando tipo lê, né? assim. Quando não pega só a frasezinha dele e coloca na internet. Aí você dá essa referência, a pessoa fica, mesmo assim, fica boiando. Aí você tem que explicar, tem que dar aquela aula de pacto, tem que dar, Sim, é explicar já isso o aí. batismo. Esse é o nosso trabalho. E eu acredito que o trabalho Batista Reformado só vai crescer com plantações de igreja. Sim. Esse é o caminho que nós temos no nosso país. E é um caminho longo que nós não vamos colher tanto fruto quanto pensamos na nossa geração. Nós podemos deixar boas igrejas para uma próxima geração. Ô pastor, Pela uma graça de Deus. pergunta. Pode É, falar. eu vi que a forma de governo muda, né? Como funciona? É pastor, presbítero, diácono? É, É, aí a função do presbítero, é pastor auxiliar. não é um representante, né? Igual eles Representa também. representa Representa. também. Ah, entendi. Mas é um pastor auxiliar, os presbíteros. Que formam o corpo presbiteral que normalmente cuidam da doutrina, cuidam da pregação, cuidam do pastor, está dentro daquilo que necessita. Aí tem uma Essa é a fala. função. Hã? Tem uma fala aí da Kátia. Acredito que muitos cristãos que estão na igreja sem conhecer a fundo as suas doutrinas, sendo batistas, é verdade. Os presbiterianos um pouco menos, mas os batistas se perderam no nosso país completamente. Vixe. É assustador. Eu falo isso porque eu mesmo fui batista e abandonei muita coisa. Acabei participando de umas coisas meio doidas por deixar os princípios batistas, entendeu? De deixar as doutrinas mesmo. É um caminho Pessoal, longo. Os amados irmãos poderiam dar uma referência de seminário reformado? Opa! Vários. Vamos lá. Um que eu gosto muito, eu fiz a pós-graduação lá, é a FTRB, Faculdade Teológica Reformada de Brasília, de São Batistas, Michel Augusto. É uma igreja que para mim é uma referência. Tive algum contato com o Michel Augusto, tenho mais contato com o pastor Afrânio, que nos abençoou de lá. Igreja Batista Reformada de Brasília, eles estão há 12 anos como reformados, há 20 como igreja. E eles têm sido um exemplo a seguir. Tem o Seminário Batista Confessional, com o Marcos Paixão está à frente. Muito bom. Eu estudo na futuramente o FITNES, é online. futuramente seminário do Bânia, né, pastor? Deus quiser, vai ter o nosso. Eu estudo na FITREF, Faculdade Internacional de Teologia Reformada. É só de presbiterianos. Então, Ronaldo Lidório, Daniel Charles Gomes, Leandro Lima, Sérgio Lima, essa galera tudo dá aula lá. E eu fui muito abençoado, faz 5 anos que eu estudo lá. E, eles foram muito importantes na minha vida. Sempre agradeço eles. E esses são já. O Martin Busser, Martin Busser. um sonho estudar lá um dia, quem sabe. Então, esses são os principais. Tem mais, obviamente, mas esses aí são. Acho que é um bom começo de seminários reformados para estudar. Então, o movimento batista tem tomado corpo agora para São Paulo, em outros lugares já está mais avançado. A gente tem a Igreja Batista Reformada de São Paulo, do pastor Walter Regina, vai fazer 10 anos agora em janeiro, então você vê como que eles são uma referência, mas é nova, 10 anos é uma igreja nova. Sim. A Igreja Batista Bíblica de Valparaíso, que é uma referência, eles devem estar 12 a 15 anos como reformados, é uma igreja que existe há 60 anos. Então é um movimento, principalmente de São Paulo, pequeno. Se eu não me engano, acho que tem uma igreja, eu sei, a morada está nesse processo, acho que tem a Batista da Fé, né? Acho que é Isso. reformada. Que em Marília, se fosse falar, seria a Batista da Fé. Que ainda a morada, a Está no nossa processo. aqui, tá num processo ainda, né? É Sim, o que eu sim. sempre falo para todo mundo, que às vezes se os caras falam, vou lá visitar, né? Aí acha lá que só vai cantar cantor cristão e. A gente está conseguindo cantar um domingo aqui, um hino por domingo.
evoluindo. Estamos evoluindo. Então, é isso. Eu acho que o movimento reformado precisa de gente que tenha coragem de plantar a igreja, de trabalhar. Acho que às vezes muito movimento reformado batista, às vezes acaba sendo ideológico e atrapalhando na igreja, numa outra igreja. Acho que tem que ter um pouco mais de coragem do que simplesmente ficar criando problemas em igrejas, entendeu? Ô pastor, por senhor, assim, no Brasil, quem são, tanto como teólogo como pastor, referência de batistas reformados? Que às vezes as pessoas conhecem, mas não sabem que é batista. O senhor poderia falar Eu alguns? vou dar 10 pessoas que você devia acompanhar aqui, aprender. O Jude Clay, que você falou, ele faz um ótimo trabalho, dono e diretor da Pronobis. O pastor Paulo Guedes e seu filho André Galvão, da Igreja Batista Valparaíso. O André Galvão várias vezes vai no Vejam Só explicar sobre os batistas reformados. Eles fazem um trabalho muito bom aqui, muito bom mesmo, em Santo André. O pastor Jonas Madureira, ele já é mais conhecido, ótimo pregador, tem uma igreja forte aqui em São Paulo, fez aí no silêncio um trabalho muito interessante e acredito que ele vai deixar muitos frutos, que ele está treinando pessoas a plantar a igreja, acredito muito. Alguém que eu tenho assim muita admiração e devia estar entre os primeiros, então não estou fazendo por ordem, assim, Sim. é o Michel Augusto, da Igreja Batista Reformada de Brasília, e tem um excelente trabalho, assim, uma igreja muito bom, um corpo de presbitério muito forte. Eles é um exemplo a ser seguido, além de ele ser pós-doutorado, tudo na área de pregação, então ele é fera nessa área. O Marcos Paixão, né? Muito bom. O Fernando Angelim faz um trabalho bem interessante. O Marcelo Ximenes, do Nordeste, faz um trabalho que me agrada bastante. Eu acompanho, apesar de não conhecê-lo pessoalmente. E alguém que eu gosto muito, por encerrar, 2 nomes: o professor Paulo Vale, do Martin Buster, é um batista reformado, a quem eu admiro, e o Wilson Porte, em Araraquara, na Igreja Batista da Liberdade. Eu tenho muita admiração, a gente vai trazer ele aqui em julho até. Ele, não conheço ele pessoalmente, só por mensagem. Ele nem sabe, mas eu tenho admiração muito grande pelo trabalho dele. Admiro, acho uma igreja admirável. Acho que eu falei 10, né? Um cara que eu estou acompanhando bastante, pastor, é o Leandro Peixoto. Bom também. De Brasília, Isso. Goiânia, É Goiânia, por ali, Goiânia. né? Goiânia. Um Ele é baixinho bom. muito Ótimo, bom. ótima Muito lembrança. bom. Tem um livro muito bom dele que ele lançou. Esse é o nome do livro. É, na mão de Deus, como que é? Ah, Ele é esqueci. bom. Muito bem lembrado. Peixoto é alguém que a gente. Você vê, a gente tá falando de 12, 13 nomes, então já tem bastante gente que. O Cleiton Gadelha, do Charles Spurgeon, faz um trabalho excelente também. E o Franklin? Acho que é isso. Deu uma cortada, né? Ah, cortou? E o Franklin, pastor? Beleza. A gente está acabando o nosso tempo aí, mas acho que a gente está tendo bastante gente importante, crescente. E quantos trabalhos não estão acontecendo? Eu fui pensei em uma igreja muito boa em Francisco Morato, em Mogi das Cruzes. Poderiam colocar nomes para nós, né? Já esqueci a maioria. Mas colocar como? Eu não sei. Ô, gente, Então, depois eu e o você pastor põe Carlos lá, você põe lá seu nome. posta, Ok, faz isso posta pra nos gente. stories. Põe meu nome lá no fingir que eu sei fazer alguma coisa. Pra falar que o senhor também é E. referência. Tô zoando. Eu fui na Igreja Batista em Francisco Morato, que está lá há 4 anos, muito boa. Eu fui pregar numa igreja que nasceu faz uns 2 anos, em Mogi das Cruzes, fazendo um trabalho interessante. Aí descobri que tem uma em Poá. Aí você vai descobrindo que tem um movimento acontecendo que a gente nem sabe. A Luísio Silva, Misael, vai ver se eu tô na esquina, vai. Ele só vai me provocar, o Misael. São Paulino é fogo, filho. Ô, pastor, só pra gente finalizar, teólogos
agora da história, né? Os primeiros propulsores, ou até que estão vivos, americanos, enfim, batistas reformados. Porque às vezes tem gente que lê e não sabe que o cara é batista. Te cortou. Tá cortando para mim, mano. Cortou? É, Fala de novo. dá para falar? Alguns teólogos, pastor, americanos na atualidade, ou não americanos, que a gente até lê livros e não sabe que é reformado. Cita alguns aí para Piper, nós. né? O Piper tem uma visão mais reformada. O Lawson McCarthy são tradicionalistas, apesar de serem muito bons. O Randall Robson. Ixi, me fugiu agora. O Paul Washer, né? Alguém que eu gosto muito, que é um batista reformado para mim, assim, dos melhores, é o Albert Muller. É o que eu mais gosto. O Ele americano é Albert Muller. diretor, ele é diretor do Seminário Batista do Sul lá, né? Eu acho que se fala pouco dele aqui no Brasil. Tudo que eu vejo dele é fantástico, meu. Eu acompanho o blog dele lá. Ele, para mim, é o mais top. É o Muller. Os livros que eu li dele, achei fantástico. Vixe, E esse dia eu tava pesquisando para fazer mestrado lá no Seminário Batista do Sul, que é o seminário que o Boyce fundou, vendo o preço, aí eu acabei estudando um pouco mais da vida do Alt Muller também. Nossa, da hora. ele assumiu o Eu, seminário quando estava na mão dos liberais, com 33 anos. Fez uma transformação, resgatou muita coisa. O nossa, Albert Muller tem um trabalho. O nome que eu estava esquecendo aqui: Jonathan Lehman, Mark Dever, que agora a mente verdade. funcionou, velho. Mark Dever faz um trabalho de eclesiologia fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Eu Ó, li um livro de alguém agora. perguntando se o Hã? Billy Graham é reformado aí. Não. Não. E, o Jonathan Lehman, o Kevin, apesar esse não é Batista, o Kevin Denyon, mas o Jonathan Lehman, o Mark Dever e o pessoal ali dele, do Kenneth Dever, que eu vou esquecer o nome de todos os outros, é muita gente boa, Tem Kenneth Dever, vários. que fazem um trabalho excepcional. Eu li vários livros deles. O Lema mesmo, que andava muito com o Dever, tá, só escreve coisa boa, só escreve coisa. Tem um que andava com ele que agora escreveu um livro de pregação expositiva e de vida expositiva. Eu tô lendo o livro, mas eu esqueci o nome do autor, anda lá com eles. Mas se você pegar o livro do Mark Dever, ele vai citar várias pessoas que andam com ele, que produzem literatura de Batista reformado. Eles são um grande exemplo, fazem um trabalho excepcional. E o trabalho de eclesiologia dele, Batista, não se fala muito dele, porque ele não tem uma mega igreja, mas é um trabalho fantástico que está abençoando todos os batistas reformados. Então, pelo menos aqui no Brasil, ele é a grande referência em eclesiologia, de reconstruir a igreja. Ele faz um trabalho e tem sido muito usado para revitalizar a igreja lá, retornar os princípios batistas. Realmente o Mark Dever tem feito um trabalho excepcional. Verdade. Pessoal, já deu nosso tempo. Quero agradecer pela participação de todos, pelas perguntas. Eu sei que é um tema que a gente. Eu compreendo que a gente expôs bem. Vai ter uma última pergunta aí, pastor. Alguma crítica construtiva? Formado. Muita. A gente tem que plantar a igreja e parar de fazer apologética. Às vezes você se torna bastante reformado, você quer ficar brigando com o mundo e focando muito na apologética. Quando nós temos que plantar a igreja, cuidar dos membros, ensinar para eles, do que brigar na internet. Pastorear, ensinar é uma coisa que nós temos, como dizia Lloyd Jones, e eu já errei muito nisso, menos apologética, muito mais pregação e muito mais ensino. Top. Apesar do Silas Malafaia é reformado. Aí. Não, ele só é teólogo da prosperidade, graças a Deus também não. Muito obrigado, pessoal, por cada um que participou. Né? Sigam o Pastor Darcio, né? Você que está assistindo agora, você que está assistindo O Magrão depois. que perguntou. O Magrão só perguntou é meu Só pra amigaço. zoar. Ele se fez E eu tudo respondi aí. Sigam o Pastor Darcio, né? Quem não me segue, segue aí. Obrigado. Eu sei que muitos
querem saber mais, né, sobre o que é ser um batista reformado, depois a gente vamos pôr os nomes, né, dos caras brasileiros, né, alguns americanos também. Quero agradecer ao pastor Dars, né, muito obrigado, pastor, e queria que o senhor fizesse algumas considerações finais. Sim. Eu termino dizendo que nós somos um movimento muito novo, que Deus nos dê muita graça, que a gente cresça muito na graça e na humildade, tem faltado às vezes no meio reformado, que a gente tenha muita paciência com os irmãos neopentecostais que vão migrar muito para as nossas igrejas, tenha muito amor, muita paciência, ensinar a mais povo e orar. Então, nós vamos começar uma igreja na Zona Leste, Marília Franco, a partir do dia 1 de maio. Preciso muito das suas orações. Orar, estudar muito. Nós devemos pegar os presbiterianos como modelo, que estudam Sim, muito e sabem fazer muito bem. Os batistas reformados, eles não sabem. E uma coisa que eu peço aos batistas assim, ou para quem nos acompanha, é a gente não ligar ao evangelho a uma posição política. Eu tenho posições, que quem me conhece sabe, mas o evangelho está muito acima de qualquer coisa disso e pregar o evangelho, plantar a igreja é muito mais importante do que o ruim ou o pior que nós vamos ter em outubro e novembro. Né? Nós vamos estar entre a cruz e a espada. Não, é a espada e a espada, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? E é isso. Não sei mais o que dizer, mas acho que o nosso movimento precisa de muita oração e muita humildade para a gente poder plantar a igreja, ensinar um povo carente, que conforme muita gente que hoje fala mal da fé reformada, conforme for conhecendo, vai ser libertador para sim. ele. Foi para mim, eu não gostava nem do Augusto Nicodemos, porque ele acabava atacando as bobaiagens que eu acreditava, e ele foi extremamente importante na minha vida. Então, eu acho que a gente tem que ter essa questão. Calma aí, alguém falou mais uma coisa. É, O evangelho precisa ser maior? Não precisa não, ele já é maior, né? Todo reformado de direita, que eu sei, assim, boa parte, tirando o Antônio Carlos Costa, os reformados têm uma onda mais conservadora. Mas não é essa a questão. Realmente, qualquer pessoa que me conhece sabe que eu tenho profundo desprezo pela figura do Lula, mas nós não devemos. A igreja está muito acima disso, o evangelho é muito superior a isso. E assim, essa onda bolsonarista também é muito perigosa. Tem que escolher ali entre o ruim e o pior, mas não tem nada a ver com isso. Não. Nosso negócio é muito superior. isso aí, pastor. Ó, a Kátia lá em cima falou, ó, muito bom. Acho que até pode repetir uma live nesse assunto. Podemos mesmo. Até porque você manda muito bem aí, o que você precisar de mim, eu tô aí para poder ajudar. Um dia podemos fazer uma plantação de igreja também, que é um assunto que eu gosto bastante. Vai ser uma Fechou, benção. pastor. Vamos Obrigadão, combinar Vânia. assim. Que isso, eu que agradeço a disponibilidade do senhor. Eu sei que o tempo é curto, ainda mais sendo pastor. Amanhã tem um E retiro aqui que era para ir 60, tá em 90, o povo tá quase me batendo aqui. eita, obrigado pela disponibilidade. O senhor é um amigão, né? O senhor é uma referência para mim, né? Como pastor, Obrigado. como teólogo. Aqui não tô com fingindo não. E, Obrigado. e é um privilégio, né? Gravar essa live com o senhor. Nunca imaginaria, né? Tá gravando uma live com o senhor. É isso, Então, sempre que quiser, é só marcar. fechou, pastor. A gente vamos combinar. Quero agradecer todos que participaram aqui com a gente, né? Muito obrigado. Algumas pessoas já vi que começou a me seguir, né? Quem não segue o pastor Darcio, corre lá, né, pessoal? Como o pastor disse, vamos estudar mais, resgatar essa herança batista reformada, mas não para falar, uau, somos batista reformado, mas para propagar o evangelho, para implantar igrejas, para vidas serem alcançadas, né? E E que famílias, né? essa é, A reforma começa no nosso lar, né? sim, então que a gente venha abraçar, né, esses conceitos,
Os batistas têm muito a nos ensinar, né? Eu sou suspeito, né? Tem gente que está me chamando agora de teólogo batista reformado de Marília. Que bom. Mas, Esse é um bom mas nome. para mim não é Me nem zoeiro, para associar com mim o é um. Spurgeon tá bom. Não me chamando de prosperidade. Muito Você vai deixar obrigado, galera. gravado? Vou deixar gravado aqui e vou subir lá pro YouTube também. Aí eu mando pro senhor. Fechou, Obrigado. pastor? Obrigado. Deus abençoe a Deus todos. abençoe. Muito obrigado, pastor. Até mais, pessoal. Logo, logo teremos mais uma próxima live com o pastor Darcio. Valeu, gente.